Vamos lá, galerinha, para a nossa questão 16, agora envolvendo a parte de eletrodinâmica. Ela vai falar o seguinte: em uma instalação elétrica residencial, dois condutores X e Y feitos de um mesmo material homogêneo, então já sabe que é a mesma resistividade, certo? E com áreas de secção transversal constantes, estão conectados em paralelo. Os comprimentos dos condutores X e Y estão numa razão de 4/3. Então, peraí. Vamos já escrever o que ele está me dizendo. Eu tenho dois condutores X e Y. Ele está me dizendo que os comprimentos de X e Y obedecem uma razão de 4/3. Então, a gente já sabe que o comprimento de X sobre o de Y vai dar 4/3. E que o raio de secção transversal da área, né, do condutor X pela área do condutor, o raio de secção transversal da área do condutor Y é de 2/3. Ó. Ele vai me dizer isso aqui logo em seguida, certo? Então, o comprimento é a razão de 4/3 e os raios de secção transversal de X e Y na razão de 2/3. Se o circuito assim formado pelos condutores for atravessado por uma corrente elétrica, a razão entre as correntes que atravessam os condutores X e Y, respectivamente, estão na razão D. Então, ele quer a razão entre as correntes de X e Y. Ele quer a corrente que passa em X sobre a corrente que passa em Y. Detalhe crucial para essa questão, pessoal, foi quando ele disse no começo da questão o seguinte: estão conectados em paralelo. Quando dois condutores estão conectados em paralelo, o que é que a gente sabe que eles têm em comum? A mesma DDP. A DDP do condutor X é a mesma DDP do condutor Y. E como eles são condutores, né, resistores que vão estar sendo percorridos por corrente elétrica, essa DDP eu troco pela resistência vezes a corrente. Aqui, pela resistência vezes a corrente. O que é que ele quer? O IX sobre o IY. Então, passa o IY para cá, vai ficar IX sobre o IY, foi o que ele pediu na questão, a razão, igual a resistência do Y sobre a resistência do X. Ó. Tudo bem? E aí, como tu vai observar que no texto ele fala sobre as dimensões, o comprimento, o raio da área de secção, fala que os dois têm o mesmo material, né? Então o ρ do X é o mesmo ρ do Y, ele está pedindo para você usar a segunda lei de Ohm. Então a gente vai ter que IX sobre IY é igual. Quem é a resistência do Y? Resistividade vezes o comprimento do Y sobre a área de secção do Y. Sobre quem é a resistência do X? Resistividade vezes o comprimento do X sobre a área de secção do X. Detalhe, galera, que a resistividade ele diz que é a mesma, porque ele fala que é o mesmo material, certo? Nós temos aqui uma divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso. E aí não vamos perder tempo. IX sobre IY vai ser igual. Como a gente sabe que essa área é a área de secção transversal de uma circunferência, eu vou trocar por π vezes o raio ao quadrado, pode ser? Então ficou aqui, ó, na primeira, LY sobre, quem é a área da primeira? π vezes o RY ao quadrado. Vezes, lembra que tu inverteu, então essa área do X subiu, π vezes o raio de X ao quadrado sobre o L de X. Tudo bem? Cancelou, pessoal. π com π, certo? Foi embora aí esse π com π. Vai sobrar para a gente, então, que o IX sobre o IY vai ser igual. Aqui, se você desenvolver, a gente vai ter quem é LY sobre LX. Ou LX sobre LY é 4/3. Então, LY sobre LX vai ser o inverso, 3/4. Beleza? Então, ficou aqui, 3/4. Vezes, se você observar, ficou aqui agora do outro lado o quê? Rx ao quadrado sobre Ry ao quadrado. Ora, se Rx sobre Ry é 2/3, como os dois estão ao quadrado, equivale a 2/3 elevado ao quadrado. Então, logicamente, que vai ficar 3/4 vezes 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. Ou seja, simplificou 4 com 4 por 3 fica 1, por 3 fica 3. Sobrando 1/3. Então, a razão entre a corrente do X e do Y é de 1/3, o que significa que está na razão de 1/3. Então, estando na razão de 1/3, nós vamos marcar, pessoal, para essa questão,
o item B de bola.